Você já sentiu que falta criatividade para criar conteúdo? Talvez o problema não seja a falta de criatividade, mas sim de repertório. Por isso, nesse vídeo você vai ver algumas coisas que vai te ajudar a aumentar o seu repertório criativo e criar conteúdos melhores. Nesse vídeo a gente vai ver o conceito de repertório criativo, como construir um repertório no seu dia a dia, técnicas para transformar repertório em conteúdo e também erros comuns que te impedem de criar com o repertório. E antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo quando sair aqui no canal. Antes de eu falar para vocês cada tópico, eu quero alinhar algumas coisas com vocês que é muito importante na sua jornada. Primeiro, criar não é sobre esperar a inspiração bater, mas é sobre dominar a técnica. O que isso significa? Que não é a criatividade que vai sustentar o criador, mas sim a técnica. Isso também vem para a segunda coisa que eu quero alinhar com você. Ser criativo não basta se você não dominar os fundamentos do que realmente funciona. Então, o que vai fazer a diferença? Nada mais, nada menos do que a junção da criatividade e da técnica, que faz com que você crie o que ninguém mais cria. E isso chama atenção, sabe por quê? Porque a criatividade e a técnica cria algo que ninguém consegue ignorar. Cria algo único. Quando a sua criatividade encontra estrutura, você cria coisas únicas. Então, o que é repertório? Repertório é o conjunto de vivências, experiências e memórias. E é tudo aquilo que você carrega que forma a sua visão de mundo. Por que o repertório ele é tão essencial para quem cria? Porque é a partir do repertório que você tira ideias, cria conexão e dá personalidade ao que posta. Porque sem seu repertório, o conteúdo ele vira só uma repetição do que já existe. Logo, qual é a diferença entre quem cria com repertório e quem copia? Aqui eu quero deixar algo muito importante. Se você é iniciante nesse negócio de criação de conteúdo, você precisa copiar. Então você vai pegar o que já está certo e vai trazer para sua realidade e vai transformar aquilo em conteúdo. Não é importante você ficar tentando misturar estruturas, porque isso vai te travar, vai mais te atrapalhar do que ajudar. Então, foque em uma estrutura só e segue ela até você melhorar, virar aí um chefe de cozinha e começar a colocar a sua identidade de marca no seu conteúdo. Aqui é importante eu deixar claro uma coisa. Você pode copiar o formato, mas não copiar o conteúdo. E por que eu tô falando isso? Porque copiar é você repetir sem trazer contexto. Então, você criar com repertório vai fazer com que você crie algo único. E aqui, quando eu falo com repertório, pode ser um filme que você viu, pode ser algo que um conteúdo que você achou muito legal. Então, digamos que você é de um nicho de moda. E aí você achou um conteúdo muito legal que um personal fez. E aí você pode pegar esse conteúdo que você achou legal e trazer para o seu nicho. Então, essa é a ideia de você criar, de você copiar, de você roubar as ideias. Porque o repertório, ele é a memória, mais a sua referência, mais a sua observação. E é isso que vai sustentar a sua criatividade com consistência. Lembrando que a criatividade, ela não é um dom, ela é um domínio. Então é algo que você vai treinar o seu olhar. E eu vou te ajudar com isso também. Agora que você entendeu o que é repertório, vamos ver como você vai construir isso no seu dia a dia. Você não precisa ler 50 livros no mês para você ter repertório. O que eu quero dizer com isso? Que o repertório, ele não precisa ser algo tão complicado de você fazer. Então você consegue sim começar a criar repertórios com hábitos que são simples e, mais do que ser simples, realista. Logo você vai treinar o seu olhar a partir de agora para você começar a ver repertório em tudo. E como você cria o seu olhar? Através de filmes, séries, livros, conversas, aulas, reuniões, pensamentos. Logo você vai anotar frases, sentimentos, pensamentos, cenas, ideias. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de criar repertório, de ter repertório e de criar conteúdo com nossa identidade, porque muitas vezes a gente acha que a gente não é criativo. E a sua crença de não achar que você é criativo vai dificultar muito o seu processo. Ninguém nasce criativo, mas todo mundo pode se tornar criativo.
E uma coisa que você tem de único é a sua jornada. Então eu quero que você pare de negligenciar sua jornada a partir de agora. Olhe então para sua jornada com carinho, sabe por quê? Porque essa sua jornada pode virar um conteúdo que vai muitas vezes te trazer autoridade, criar conexão com a sua audiência, trazer a ideia de crescimento, contornar a objeção, tudo de acordo com a sua vivência. E é isso que faz o seu conteúdo ser único, porque só você passou por aquilo. Só você sabe como foi difícil enfrentar as suas batalhas. Como que você pode, então, passar a tornar o seu olhar como um olhar de criador? Você vai começar a descrever o que aconteceu no seu dia. Você vai encontrar uma palavra que traduz o que você sentiu naquele dia. E aqui vou te passar algumas perguntas que vai fazer você olhar com mais carinho para sua jornada e que você pode transformar isso em conteúdo. O que você aprendeu de mais valioso na sua história? Qual foi o pior dia da sua vida? Qual foi o dia que você ficou mais feliz? Qual foi o pior erro profissional que você já cometeu? Em qual dia você tomou uma decisão que foi muito importante? De quando você começou até hoje, o que mudou? O quanto você já evoluiu? E quais acontecimentos demonstram essa mudança? Por isso, esteja ligado ao que está acontecendo na sua vida. Às vezes tem algum acontecimento que te marcou e que você pode transformar ele em um conteúdo para o seu nicho, de acordo com a sua experiência de vida. E eu vou te passar agora 5 hábitos práticos que você pode desenvolver no seu repertório. A primeira é o que eu acabei de te contar. Então, anotar ideias e reflexões ao longo do seu dia. Gente, isso faz muita diferença. Parece bobagem, mas não é, e eu vou te falar por quê. Mas a ideia de você anotar é para deixar simples. Você pode anotar nas notas do seu celular ou onde ficar mais fácil para você encontrar essa ideia. Porque a ideia é não deixar uma boa ideia, uma boa reflexão passar batido, passar em branco. E por que isso é importante? Por que isso importa? Porque a criatividade muitas vezes vai vir em momentos aleatórios que você nem está esperando. E se você não registrar essa ideia, essa reflexão, a sua ideia, essa reflexão simplesmente vai evaporar. Você nunca mais vai encontrar ela. Por isso, anotar ajuda você a capturar insights que são espontâneos. Construir esse banco de ideias te ajuda para você criar conteúdo, criar um conteúdo único que seja só seu. 2. Consumir conteúdos que são fora do seu nicho. Música, arte, documentário, conversas com pessoas que são de áreas diferentes da sua. Por quê? Porque expandir o repertório, ele vai além da sua bolha ou da bolha que você está inserido. E isso traz novas formas de pensar, novos repertórios, novas referências e, consequentemente, novas inspirações. Quando você consome coisas que são fora do seu nicho, conteúdos fora do seu nicho, você cria a possibilidade de fazer associações originais e também inovadoras. 3. Tenha um momento offline da sua observação ativa. Sabe aquele momento de olhar para a rua, reparar num detalhe, escutar conversas, ou seja, escutar uma história que alguém está contando para você. Por quê? Porque às vezes você está sempre online ali consumindo conteúdo e isso está mais te atrapalhando do que ajudando. Por quê? Porque a sua mente fica saturada. E o offline, ele permite que você tenha uma atenção plena ao que está ao seu redor. E nesse estado de presença é que surgem os insights mais valiosos. Observar o mundo real com curiosidade faz você afinar o seu olhar criativo e te faz perceber histórias, conteúdos que muitas vezes passam despercebidos. 4. Revise conteúdos que marcaram você. Quais livros e filmes te impactaram de verdade? E por que isso importa? Porque obras que te tocaram emocionalmente dizem muito sobre a sua visão de mundo. E revisitar essas ideias faz com que você reconecte ideias que são profundas, valores, inspirações pessoais, e isso vai nutrir a sua autenticidade na hora que você for criar algo, revelar novas camadas de significados como tem. E por último, a 5ª e 5, conversar com pessoas que são diferentes de você. Eu quero até te contar algo muito engraçado, que foi uma coisa que eu aprendi, que faz muito sentido. Conversas criam repertórios de um jeito que nenhuma pesquisa do Google consegue. E sabe por quê? Porque cada pessoa ela carrega uma experiência única, ou seja, uma vivência única.
quando você conversa com quem tem outra realidade, você ganha acesso a perspectivas que não surgiriam sozinho. E isso humaniza seu conteúdo, quebra padrões, amplia sua visão, e aí você cria com empatia e com originalidade. E uma coisa muito importante, gente, isso aqui é muito importante para tudo que você for fazer, tá? Seja intencional em tudo que você for fazer. Experimente consumir conteúdo, conversar com as pessoas de maneira intencional. O que eu quero dizer com isso? Leia um livro e anote o que marcou em você, o que mudou em você. E ouça algo e pergunte-se como aquilo fez você se sentir. Sabe por quê? Porque criatividade vem da vida e não só da tela. Quem só fica consumindo conteúdo online para aumentar o repertório criativo, acaba criando mais do mesmo, criando igual a todo mundo, e não é isso que vai fazer a pessoa ficar com você. Porque pessoas se conectam com pessoas que têm uma vida real, que passam por problemas, e também que as ajude a superar esse problema. E nada melhor do que a sua experiência, o seu repertório para ajudar essas pessoas. E aí você vai me falar assim, mas ter repertório é ótimo. Só que como que eu transformo todo esse repertório em conteúdo? E é isso que eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar como você conecta uma referência pessoal ao seu nicho. Então eu quero que você escreva uma viagem que você fez, que foi muito legal, um filme, uma conversa, sabe? Algo que você viveu, e faça uma ponte com um tema. E agora eu vou te dar um exemplo prático disso. Por exemplo, outro dia, numa conversa, surgiu uma frase que virou um post com mais de 1000 comentários. Sabe por quê? Porque era real, pessoal e, ao mesmo tempo, conecta com algo que todo mundo sente. Você também vai fazer um roteiro, sim. Você vai pegar a sua referência, vai tirar dessa referência um grande insight, vai trazer ela para um formato de conteúdo e vai fazer a publicação. Por exemplo, vi um filme que fala de solidão. Lembrei de um ponto sobre criação solitária. Fiz um carrossel com 5 ideias para quem cria sozinho. E eu quero passar algo para você que funciona muito. Por exemplo, criar conteúdo é como cozinhar. Depende dos ingredientes, ou seja, repertório, da receita, ou seja, da técnica, e do tempo pessoal, ou seja, sua visão. E o storytelling, ou seja, você vai contar a história, você vai transformar esse insight que você teve, essa lição, em uma história memorável. Antes de eu estruturar o conteúdo junto com você, eu quero te contar quais são os erros mais comuns que te impedem de criar um repertório. Porque eu tenho certeza que às vezes você vai estar cometendo um e é isso que vai estar dificultando o seu processo. O erro 1 é consumir de forma passiva. Sabe quando você vê um conteúdo e você nem reflete sobre ele? E o que isso significa? Que você acha que você está se inspirando, só que você só está se entupindo. 2. Criar só olhando para a concorrência. Porque às vezes você vai precisar olhar para fora do seu nicho, olhar para outras referências que não só aquelas que já tem. Sabe por quê? Porque é assim que você cria algo original, algo único. 3. Vício em tendência sem filtro. Tendência ela é boa quando passa por você e não quando você vira refém dela. Por quê? Porque daí você posta algo por postar, porque tem conteúdo viral, conteúdo de hype, que a gente chama, que pode ser que faça sentido no seu nicho, mas pode ser que não faça sentido. E aí você faz só por questão de viralizar. E viralizar não vai pagar o seu boleto. Então você cria um conteúdo que não tem profundidade nenhuma. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que criar repertório ele é mais lento no começo, mas te dá longevidade. Criar por tendência é rápido, mas tem prazo de validade. E agora, para você que chegou até o final, temos um conteúdo estratégico, ou seja, um planejamento de conteúdo que é um conteúdo eficiente, uma estrutura que você pode usar a partir de hoje. Então, eu vou passar ela para você e a gente vai fazer junto. Primeira coisa do conteúdo são os famosos 3 primeiros segundos, que todo mundo fala, mas não te explica como fazer. Mas vem cá que eu vou te explicar. Esses 3 primeiros segundos é o que a gente chama de abertura. E ele serve justamente para você captar a atenção. Por quê? Porque, gente, você sabe que hoje em dia é a briga por atenção. Então, nesses 3 primeiros segundos, por isso que eles falam, né, é muito importante. Você vai chamar a atenção, capturar a atenção. Porque, gente, não adianta nada você chamar a atenção e você não capturar, entendeu?
Qual que é o objetivo dessa abertura, desses 3 primeiros segundos? É fazer o público pensar. Isso foi feito para mim. Sabe quando você tá olhando o conteúdo, você leu ele, terminou, te prendeu a atenção e você fala assim, nossa, esse conteúdo foi feito para mim? Então, é isso que você vai despertar na sua audiência. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai usar uma imagem marcante. Uma imagem, sabe, que chama atenção? 2. Crie uma headline, ou seja, um título que gere curiosidade. E 3, outra forma de você fazer isso, é você começar o seu conteúdo com uma pergunta instigante ou uma frase de impacto. Depois, você vai para o seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do seu conteúdo. No desenvolvimento, o negócio é manter o interesse. Qual que é o objetivo aqui? É você levar o seu público a pensar. Isso faz sentido para mim. Como que você vai fazer isso? Use uma linguagem simples e direta. Elimine informações que são supérfluas ou desnecessárias. Organize o conteúdo de forma visualmente leve, então não fique colocando tanta informação no conteúdo. E use recursos que incentive a pessoa a continuar indo para o próximo passo, continuando ali no seu conteúdo, como promessas, loops. Lembrando que a promessa ela deve ser de valor, ou seja, útil. E por último, você vai fazer um encerramento. Qual que é o encerramento, né? Para que ele serve? Gerar uma ação. O objetivo aqui é você provocar a reação. Qual que seria essa reação que você vai provocar? Preciso interagir com isso. Como que você vai fazer? Você pode fazer o fechamento com uma frase de efeito que vai resumir a ideia principal do seu conteúdo. E você pode adaptar a chamada para ação de forma clara, ou seja, o seu CTA. Ou seja, curtir, comentar, salvar, compartilhar e assim por diante. Agora que eu te passei a parte teórica, vamos para a parte prática. Vamos criar um conteúdo carrossel. Digamos que o conteúdo que a gente vai fazer é para criação de conteúdo nicho e ele é um conteúdo carrossel. Vamos fazer a abertura desse carrossel. Você cria conteúdo e sente que ninguém se importa? Aí você pode escrever embaixo. Essa sequência foi feita para você, arrasta para o lado, sabe? Para a pessoa entender que tem continuação. Aí você vai captar atenção. Já sentiu que seu conteúdo passa despercebido? Você se dedica, posta e o engajamento lá embaixo? Vamos mudar isso com um planejamento eficiente. Aí a gente vai fazer o desenvolvimento, certo? Então esse desenvolvimento poderia ser: o segredo de um conteúdo que engaja começa antes da publicação. Sim, é tudo planejamento. E aqui está a estrutura que funciona de verdade. Ou seja, você já está revelando que você tem ali uma solução para ela. Lembra que o objetivo agora é você fazer a pessoa pensar que o conteúdo foi feito para ela. Então isso faz sentido para mim. E nesse desenvolvimento você vai colocar o que foi que você descobriu de conteúdos que fazem com que as pessoas ficam ali e que ajuda a pessoa a não ter o conteúdo ignorado mais. Lembrando que você vai fazer depois um CTA. Então, poderia ser, por exemplo, conteúdo bom não nasce por acaso. Ele é planejado para conectar. Curtiu esse passo a passo? Salva para aplicar nos seus próximos posts. E aí você vai pensar qual é a atitude natural que a sua audiência ela tomaria diante de um post. Às vezes a sua audiência ela mais curte do que compartilha, do que comenta. Então aí você vai adaptar o CTA de acordo com o que essa audiência faz ou de acordo com o que você quer provocar nela. Esse foi um conteúdo para você aumentar o seu repertório criativo. Deixa aqui nos comentários qual foi o insight mais valioso que você teve nesse vídeo. Foi um prazer te ter aqui. Tchau!